Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor. Amém. Amém. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse. Capítulo 3. Eu quero ler com a igreja apenas 2 versículos, sendo eles o versículo 8 e o versículo 11. Apocalipse, capítulo 3, versículo 8 e o versículo 11. Enquanto os irmãos procuram, eu quero expressar a minha gratidão a Deus. Deitamos, dormimos, acordamos e estamos aqui de pé adorando a Jesus, foi porque o Senhor nos sustentou. Foi porque a sua bondade e a sua misericórdia uma vez mais nos alcançou. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor, o pastor Carlos, juntamente com a nossa irmã Sara. Que Deus, o Senhor, continue com as mãos estendidas a este casal pastoral e todos que estão sobre a sua liderança. Deus seja louvado por tudo o que tem acontecido neste ministério, para a glória de Jesus. Deus continue abençoando meu amigo, evangelista, nosso irmão Will. Muito obrigado pelo convite, pela receptividade. Que Deus, o Senhor, continue abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu ministério e toda esta juventude cheia da graça, cheia do Espírito Santo, que vocês possam continuar firmes e constantes, porque o dia está próximo. Daqui a pouco estamos indo embora. Daqui a pouco Deus, o Senhor, vai nos arrancar desta terra. É uma alegria poder rever o pastor Douglas. Tive a oportunidade de estar junto com o servo do Senhor ali na cidade de Itajubá. Foi isso, Douglas? Campos do Jordão? Vai te conhecer antes aonde? São Caetano. O que tem a ver Itajubá, mano? Não dá, a idade chega, irmãos, né? Vai chegar para tu também. O que tem a ver Itajubá, irmãos, com São Caetano, mano? Que luta, né? A próxima vez você fala amém, Douglas. Amém. Pastor Silvano, Deus abençoe o senhor, sua casa, sua família. Louvar a Deus pela vida dos meus obreiros, meus escudeiros. Está ali o cooperador Jonathan, né, que nos acompanha. Eu tenho dificuldade de dirigir à noite, né? Eu falei, Jonathan, me socorre. Ele falou, bora, pastor. Então, veio aí nos auxiliar. Deus abençoe a sua vida. O diácono, nosso irmão Wesley Brito, que nos antecedeu aqui, louvando ao Senhor, debaixo de muita graça, de muita unção, mas eu particularmente prefiro o Brito pregando. Já falei para ele, para de cantar, varão, né? Pregue, né? Mas ele continuou cantando. Estou falando sério, prega mais do que canta. Amém? Não tenho dificuldade, não tenho vaidade, né? Tem pastor que se sente ameaçado. Isso é espírito de Herodes, né? Servo de Deus tem, quem tem, né, irmãos? Mas eu prefiro ouvir o Brito pregando. Quero aqui trazer o abraço do meu irmão e também do meu pastor André Bueno. Ele disse assim para mim, Will, você está indo na minha segunda casa, né? Não deixe de falar isso. Então eu trago aqui o abraço do pastor André Bueno a você, Will, ao nosso presidente, pastor Carlos, e toda essa juventude. Amém, meus irmãos? Amém. Quem achou, diga, eu venci. Eu venci. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta
aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Versículo 11. Eis que venho sem demora. Guarda, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eu vou repetir o versículo 11. Eis que venho sem demora. Conserva, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém, juventude? Amém. Repita comigo: eu não vou parar. Eu não vou parar. Porque eu entendo que o dia está próximo. Meus irmãos, olhem para cá, por favor. Eu prometo que eu não vou falar mais do que 25 minutos aqui esta noite. Mas eu preciso compartilhar aquilo que Deus, o Senhor, falar ao meu coração acerca deste culto e acerca desta noite. Eu estava conversando com um pai, perguntei ao Senhor qual seria a proposta para esta noite, qual seria o propósito para este culto. E Deus, o Senhor, falara muito forte ao meu coração acerca deste capítulo e acerca desses versículos que acabamos de ler aqui nesta noite. Antes que eu venha falar acerca desta igreja, antes que eu venha falar acerca deste capítulo e desses versículos, eu preciso trazer à memória dos irmãos acerca do capítulo de número 1 do livro do Apocalipse. A Bíblia vai nos informar que o nosso irmão João, ele recebe algo da parte de Deus. O nosso irmão João, ele recebe revelações dos céus. E o que me chama a atenção é que quando o nosso irmão João está recebendo algo da parte de Deus, nosso irmão João, ele está na zona de conforto. Nosso irmão João não está sentado no sofá da sala da sua casa. Nosso irmão João não está no seu gabinete pastoral, mas a Bíblia é bem clara em nos informar que o nosso irmão João está preso em um presídio de segurança máxima. E por qual motivo, pastor Júlio? A Bíblia vai nos informar que ele está preso por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que ele dava acerca de Jesus Cristo de Nazaré. Mas observe bem que mesmo preso, nada impede do nosso irmão João estar conectado com Deus. A prova, a luta, a dificuldade, o contexto qual ele estava vivenciando, não impede dele receber a informação dos céus, não impede de ele receber as orientações do Pai. E o que me chama a atenção é que depois que o nosso irmão João vai receber a orientação do Pai, a Bíblia vai nos informar que no capítulo 2 do livro do Apocalipse, ele vai compartilhar com 4 igrejas a revelação que ele recebe do Pai, a saber, a primeira igreja que está registrada no capítulo
2, a partir do versículo 1, a igreja que estava em Éfeso. E quem era esta igreja, pastor Júlio? A história vai nos informar que esta igreja é uma igreja que tinha obras, mas era uma igreja que não tinha amor sincero para com Deus. A segunda igreja, do capítulo 2 do livro do Apocalipse, a Bíblia vai nos apresentar a igreja de Esmirna. E quem era esta igreja? A igreja de Esmirna era a igreja sofredora, a igreja que sofria perseguições, mas o Senhor era com eles. A terceira igreja do livro do Apocalipse, o qual nosso irmão João vai compartilhar a revelação, é a igreja que estava em Pérgamo, aonde o seu nome significa casado, mas não casado com as coisas de cima, não casado com as coisas do reino, mas a história vai nos informar que esta igreja era casado com as coisas deste mundo, era casado com as coisas terrenas. E eu poderia aqui pregar e falar aos irmãos acerca do trono de Satanás, mas esta não é a mensagem. A quarta igreja, o qual o nosso irmão João vai compartilhar no capítulo 2 do livro do Apocalipse, é a igreja que estava em Tiatira. E quem era esta igreja, pastor Júlio? A história vai nos informar que era uma igreja perversa, era uma igreja que não se arrependia. Porém, no capítulo 3, o nosso irmão João, recebendo a revelação, ele vai compartilhar com mais 3 igrejas. A primeira igreja do capítulo 3, a igreja que estava em Sardes. E quem era esta igreja? A história vai nos informar que esta igreja tinha fama que estava viva, mas na realidade já estava morta, já fazia muito tempo. Tem a igreja de Filadélfia, onde eu quero pregar, mas eu não poderia deixar de falar aos irmãos acerca da última igreja que estava em Laodiceia. Quem era a igreja de Laodiceia? A história vai nos informar que a igreja de Laodiceia era uma igreja que tinha prata, era uma igreja que tinha ouro, mas era uma igreja que deixava Jesus pelo lado de fora. Era o oposto da igreja primitiva, aonde o nosso irmão Pedro e o nosso irmão João estão indo para uma tarde da bênção. Tem um paralítico na porta do templo, olha para eles, pede uma esmola. Pedro toma a palavra e a resposta dele é mais ou menos assim: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. A igreja primitiva não tinha prata, não tinha ouro, mas Jesus estava pelo lado de dentro. Agora voltando e falando acerca da igreja de Filadélfia, quem era a igreja que estava em Filadélfia? A igreja que não sofreu censura, uma igreja exemplar, uma igreja missionária da última hora. E observe bem que nós acabamos de ler o versículo 8, aonde está escrito assim: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém aqui possa fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Quando a Bíblia está falando acerca de pouca força, não está falando acerca de uma anemia espiritual, mas quando a Bíblia está falando acerca de pouca força, ela está querendo nos ensinar que a igreja de Filadélfia era uma igreja totalmente dependente de Deus. Era mais ou menos assim: Deus, eu não posso, mas o Senhor pode. Deus, eu não consigo, mas o Senhor vai me dar graça, e eu vou conseguir, eu vou vencer, e eu vou chegar até o fim. Observe bem que neste mesmo versículo, a Bíblia vai nos informar que havia uma porta aberta. E quando a Bíblia fala de porta aqui, ela não está falando da porta do carro, ela não está falando da porta do emprego, ela não está falando da porta do apartamento. Quando a Bíblia fala de porta aqui, ela está falando que esta igreja tinha acesso aos céus. E quando eu vejo a palavra acesso, eu lembro da palavra diálogo,
Onde tem diálogo, tem oração. Onde tem oração, tem resposta. Onde tem resposta, tem milagre. Onde tem milagre, tem presença do Espírito Santo de Deus. Onde tem presença, tem liberdade. Onde tem liberdade, tem adoração. Onde tem adoração, tem aleluia. Onde tem aleluia, tem glória. E se você não gosta de dar glória, você está no lugar errado. Por quê, pastor? Porque Jesus está na glória. Vai vir buscar a sua igreja em glória. Para quê? Para morar na glória. Chegando na glória, vai ser só versículo 11: eis que venho, guarda, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua. Eu falei, Pai, o que nós devemos guardar, conservar, nesta última hora que a igreja se perdeu, deixou ir embora. Eu sei que aqui não tem, mas lá onde eu sou pastor tem. Aí o Espírito de Deus falou ao meu espírito: a minha igreja nesta última hora deixou ir embora a verdade. Falei, deixou não, pai. Falou, deixou sim. Falei, onde eu vou pregar hoje? Ele falou, não, hoje, onde você vai pregar não, mas onde você está pastoreando, sim. Então primeiro Deus falou comigo, e eu preciso compartilhar com vocês. Se ainda não foi, não deixa aí. Porque tem muitas igrejas por aí que a verdade já foi mas Deus nos alerta que Ele está chegando, e está chegando sem demora. E qual é o pedido? Guarda, conserva. Por quê, pastor? Porque senão eu e vocês iremos perder a nossa coroa. É por isso que eu comecei a entender quando Paulo escreve aos irmãos que estavam em Corinto, na sua segunda carta, no capítulo 13, versículo 8, ele vai dizer que nada podemos contra a verdade, a não ser pela verdade. Aí o próprio João, no capítulo 1, versículo 17, vai dizer que a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade veio por intermédio de Jesus Cristo, unigênito de Deus. Aí no mesmo capítulo, porém agora no versículo 14, o próprio João vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, como unigênito, em espírito e em verdade. Aí o próprio Cristo, em João 14,6, ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai chegar diante de Deus por atalhos, nem por GPS. A única ponte, o único canal se chama Jesus Cristo de Nazaré. Aí o próprio João, no capítulo 8, versículo 32, ele vai dizer: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso daqui não é chavão de político não, isso aqui é Bíblia. Conhecereis a verdade,
e a verdade vos conhecereis e a verdade vos. Aí o próprio João registrou o que Jesus disse no capítulo 4, versículo 23 e 24, onde o Pai estava sabe onde o Pai estava focando os olhos? Para o povo dele. O que o Pai estava procurando? Os verdadeiros adoradores. Isso, mano, me ajuda, senão não vai. Que adorem a Ele. Coloca aí, varão. Fica calmo, tá tranquilo. Em espírito e em verdade. Se o Pai está procurando, fala assim para o teu irmão, é porque está faltando. E se ele cita que o Pai procura os verdadeiros, é porque existem os... Você me permite eu contar um testemunho? Novinho de casado com a irmã Vanessa, isso há 19 anos atrás. Eu sempre acordei primeiro, Will. E nos primeiros meses que eu estava casado, certa manhã eu olhei para a irmã Vanessa, ainda dormindo, eu falei, hoje eu vou fazer uma para sair do zero. Falei, vou lá na padaria, que na realidade era uma vendinha. Falei, eu vou comprar pão para a irmã Vanessa. Vou comprar queijo, presunto. Vou comprar algumas coisas que ela gosta e vou preparar o café. Só que naquela época, pastor Douglas, eu estava tão na prova, que eu tinha um cofrinho. E eu olhei para o cofrinho e eu disse assim, chegou o tempo de quebrar você. Eu preciso fazer um café da manhã para minha esposa. Quebrei o cofrinho, peguei ali algumas moedas e fui feliz. Comprar pão, comprar algumas coisas para preparar o café da manhã para a irmã Vanessa. Comprei, quando eu fui pagar, que eu estava me retirando, uma moça que me atendeu, a dona daquela venda disse assim, rapaz, olhei para ela e disse, pois não, volte aqui. Quando eu voltei, ela falou assim para mim, olha, você pagou com algumas moedas falsas. Eu fiquei tão sem graça, irmãos, porque eu não sabia que existia moeda falsa. E foi isso que eu disse a ela. Falei, me perdoe. Eu nem sabia que existia moedas falsas. Ela falou, você não sabia? Eu falei, não. Ela falou, entra aqui, dá a volta. Fui para dentro do balcão, ela me apresentou 2 garrafas PET, cortadas. E ela disse assim, aqui nessa garrafa estão as moedas falsas. E aqui nessa garrafa à minha direita estão as moedas verdadeiras. Ela virou as 2 garrafas PET no balcão e misturou as moedas. E ela disse para mim, você consegue me dizer o que é moeda falsa e o que é moeda verdadeira? Eu disse para ela, não. Só olha para o teu irmão e não fala nada. Ele está com roupa de crente, sim ou não? Adorou do seu lado igual um crente, sim ou não?
Eu e vocês não temos poder para entender quem está entre nós, quem é verdadeiro e quem é todo mundo igual. Cantamos lindo, sim ou não? O culto está uma bênção, sim ou não? Só que ela me disse assim: vamos descobrir quem são as moedas falsas e quais são as moedas verdadeiras. Eu disse assim: bora lá. Ela pegou um pedaço de imã. Eu não estou preocupado se você vai dar glória, se você vai pular, se você vai correr na galeria. Não, eu sou pastor de igreja, não tenho essa quantidade de jovens, né? Nós temos 80, 100 jovens lá. Eu não estou preocupado. O imã passou devagar em cima das moedas. Sabe o que aconteceu? As verdadeiras, varão. Está filmando? Tá não. Sei que você está. As verdadeiras fez assim, ó. Começou a grudar no imã. E as falsas, pastor Júlio, ficou no mesmo lugar. Eu nunca tinha pregado, pastor. Só que hoje Deus me fez lembrar. E Ele gritou no meu espírito: diga para minha igreja que o imã chamado Jesus Cristo de Nazaré vai bradar sobre as nuvens. Os falsos vão ficar, porém os verdadeiros vai subir, subir, subir. Só quem acredita, abre a boca para... Se você é falso, eu te respeito. Fica de boca fechada. Mas só quem almeja o céu, abre a boca, dá o sinal. Ele vem. Ele vem, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A política querendo ou não, ele vem. O ateu querendo ou não, ele vem. As emissoras de televisão querendo ou não, ele vem. A sociedade querendo ou não, ele vem. Levanta sua mão para cima. Ele está gritando na minha alma: diga para minha igreja que eu vou voltar.
Nós precisamos da Bíblia. Nós precisamos da palavra de Deus. A nossa geração não está morta, como dizem por aí. A nossa geração é uma geração viva. Mas sabe o que está acontecendo nessa última hora da igreja na terra? A igreja está perdendo a sensibilidade de entender que quem manda aqui é Jesus. Quando eu estava na itinerância, eu recebi um convite fora do estado. Evangelista, nosso irmão, nunca tinha saído de São Paulo, itinerante. Uma irmã super educada. Eu era diácono na época, e ela me fazendo o convite, até que estava legal o diálogo. Só que de repente ela falou assim para mim: Pastor Júlio, vem no óleo, rapaz. Falei: vem no óleo. Falei: amém, minha irmã, eu vou no óleo. Ela me disse: o trabalho aqui vai ser tão forte, tão forte, tão forte, que vai abalar a estrutura do inferno. Inaugurou o inferno. Aí eu comecei a ficar preocupado e eu falei: irmã, é tão forte assim a ponto de abalar a estrutura do inferno? Ela disse: sim. Falei: me explica esse mistério aí. Porque conforme for, liga para outro, porque eu não tenho condições, eu não estou nesse nível para abalar a estrutura do inferno. A senhora vai precisar chamar outro. Ela disse assim: já tem uma faixa na entrada da cidade. E sabe o que está escrito nessa faixa? Eu falei: não, minha irmã, me diga. Ela falou assim: nós iremos fazer a primeira balada gospel da cidade tal. Falei: balada? Balada eu ia quando eu estava no mundo. Aceitei a Jesus, as coisas velhas assim, e tudo se fez. Só que a irmã Vanessa já é crente desde de berço. Falei: irmã, só um minuto. Ela falou: pois não. Falei: irmã Vanessa, na sua época tinha balada gospel? Irmã Vanessa falou: não, na minha época não. Aí aquilo começou a me deixar desconfortável. Eu falei: minha irmã, eu não consigo te atender, porque esse negócio de balada, meu pastor aqui nunca me ensinou na escola bíblica dominical. Culto de ensino também, ele nunca falou acerca de balada gospel. Aí ela falou assim: irmãozinho. Aí já começa a humilhar. Você não está entendendo a proposta. Eu falei: realmente eu não estou. Ela falou: vocês paulistas são muito radicais. Será que você não está entendendo que todo esse movimento que nós estamos fazendo aqui, inclusive vai ter até correio elegante, é porque nós estamos debaixo de uma estratégia? Falei: qual? Ela disse assim: toda essa estratégia é para segurar o jovem dentro da igreja. Falei: minha irmã, como é que é? Ela disse: é para segurar os jovens dentro da igreja. Falei: a irmã está me ouvindo bem? Ela disse assim:
Estou. Eu falei, eu posso te dar uma palavra? Ela falou, seja breve. Aí eu disse assim, minha irmã, o que segura o jovem dentro da igreja não é balada gospel, não é funk gospel, não é correio elegante. Tem muita gente rindo. O que segura obreiros dentro da igreja não é passar a mão na cabeça dele e chamar porfinho de Jeová. O que segura os adolescentes dentro da igreja, as nossas irmãs dentro da igreja, não é influência mundana. O que segura eu e vocês aqui neste ambiente não é toalha ungida, fogueira santa, rosa ungida de Israel. Aleluia. O que segura eu e vocês neste ambiente eu pensei que vocês iam voar agora. Glória a Deus. Fala para o teu irmão, se você não estiver aqui por causa da palavra, a sua motivação está totalmente errada. Diga assim, mas se você estiver aqui por causa da palavra, se prepara. A igreja não precisa de profeta do Pix. A igreja não precisa do profeta que chama pelo RG, pelo CPF, pelo nome. A noiva do Cordeiro precisa da palavra, da palavra, da palavra, da palavra. Só quem ama a palavra, abre a boca, adore o Deus da palavra. Pastor, eu não gostei, problema é seu. A Assembleia de Deus está firmada na palavra, na palavra. Vai se colocando de pé, dando glória para Jesus. Adore o nome dele aí. Só quem veio adorar,
boca, adore Ele aí.